Bom, quem está aqui comigo, então, no Palco Verde, quero agradecer a presença, é muito bom reencontrá-los para quem não estava ontem. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse segundo dia do Encontro Nacional Absolar 25. Eu sou Renata Flores, sou jornalista, estou sempre aqui na Absolar, é um prazer acompanhar vocês hoje no Palco Verde. A gente vai seguir com uma programação rica, com uma programação atual e essencial para o setor. Ontem nós tivemos um dia categórico, com debates que eu considero fundamentais, grandes nomes, uma palestra incrível do Felipe Ciani, e hoje a gente se compromete a manter a régua lá em cima. A gente vai começar com um tema de extrema relevância, pessoal: integração dos recursos distribuídos. Como otimizar a rede elétrica. E o nosso painel, então, sobre integração dos recursos distribuídos, como otimizar a rede elétrica, eu convido para inaugurar o nosso dia de hoje, o Guilherme Susteras, que é conselheiro da Absolar. Peço uma salva de palmas para o Gui. Ele é engenheiro eletricista, mestre pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em Economia pela London School of Economics e é doutorando em Administração na FGV. O Gui tem mais de 15 anos de experiência no setor elétrico, atuou em regulação e planejamento em empresas como a Duke Energy National Grid e a Renova Energia, além de liderar projetos estratégicos na Roland Berger. Desde 2016, ele é sócio da SunMob e ele bate um bolão e vai conduzir muito bem. Seja bem-vindo, não falamos hoje. Bom dia, querido. Eu convido agora a Cleidiane Venturim, ela é CFO da Fortleve. Hoje a Cleidiane está online, eu não sei se já a gente abre a tela para ela, mas eu já conto aqui a bio dela para vocês. Ela é CFO na Fortleve Solar, ela é mãe, adorei essa bio dela, esposa, ela é executiva com mais de 20 anos de experiência, sendo os 5 últimos dedicados ao setor fotovoltaico, é formada em Ciências Contábeis pela UFES, com um MBA em Controladoria e Finança pela FUCAP e MBA Executivo Internacional pela FIA Business School e atua como CFO da Fortleve Solar. E eu peço uma salva de palmas para Cleidiane. Eu não sei se não é ela aqui, né? Ela daqui a pouco entra e fala com a gente. Vou chamar também ao palco o engenheiro PHB Solar, o Ivan Vieiro Sarturi, uma salva de palmas. O Ivan é engenheiro eletricista pela UFSM, ele integra a equipe técnica da PHB Solar, atuando em projetos fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia, pós-venda e gestão de contratos, e ele possui experiência acadêmica em mobilidade elétrica, eficiência energética e baterias. Seja muito bem-vindo. E, por fim, o diretor da Timos Energia, o Felipe Soares. Bem-vindo, Felipe, é diretor da Timos Energia, atua como executivo há mais de 20 anos nos setores de energia elétrica e gás natural. Ele tem experiência como diretor e conselheiro em grandes empreendimentos de energia, além de forte atuação em gestão de riscos, regulação e relações governamentais em empresas nacionais, também multinacionais, listadas em bolsas de valores. Ele é doutor e mestre em sistemas de potência pela USP e é graduado em engenharia elétrica pelo Mackenzie. Eu agradeço a presença de todos. O Guilherme agora vai liderar esse painel. Aproveitem. E Gui, eu estou aqui. Qualquer coisa pode me chamar. Temos o passador aqui. Tá bom? Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença. Eu acho que esse tema do nosso painel ganhou uma relevância ainda mais especial, dada os acontecimentos desses últimos dias aqui em São Paulo. E acho que um dos valores importantes dos recursos distribuídos é justamente essa possibilidade de dar maior resiliência para as redes elétricas. Então, eu diria que há males que vem para bem. Então, vai ser ótimo aqui para a gente poder ter esse debate. Eu não preparei uma apresentação justamente para dar mais tempo para os palestrantes. Então, eu só não sei se a Cleidiane já está online para ela fazer a apresentação dela. Se não estiver, a gente começa com... Olá. Opa, tudo bem, Cleidiane? Como vai? Tudo bem. Tudo jóia. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Fique à vontade, o palco é todo seu. Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo e te ouvindo muito bem. Gente, primeiro, desculpa por não estar presente aí pessoalmente. Nos últimos dias, o cenário de voo no Brasil teve muitos contratempos, né?
mas a gente já tinha se preparado para poder participar. Eu quero agradecer a oportunidade. A gente tem um representante aí com vocês, que é o Donimício, meu parceiro, gerente de marketing da Forte Leve Solar. E provavelmente ele está aí próximo. Domício, se levante aí, por favor, faça as honras por mim. Bom, me lançaram aí o desafio de poder falar sobre o papel do prosumidor no sistema de distribuição do futuro, né? E esse é um futuro que já está acontecendo, né, gente? Em todas as evoluções que nós tivemos aí nos últimos tempos. Então, a gente está falando de futuro sim, mas a gente já começa a se mobilizar logo agora, né? E a gente conseguiu chegar aqui, né, por conta da nossa expansão muito acelerada da geração junto ao consumo, né? A energia solar se popularizando, são muitas unidades consumidoras produzindo energia hoje, apesar de a gente estar há 3 anos aí numa estabilidade de gigas sendo instalados por ano, é um volume ainda muito, muito alto, né? E a gente sempre continua vendo com os bons olhos que essa popularização ela vai se permanecer. A regulação que veio se modernizando, primeiro com a resolução 482, depois com a 687, a 14.300, as últimas agora, né, as filhas mais novas, a Lei 15.235, a 15.269, isso tudo ao longo do tempo, desde 2012, veio modernizando e trazendo novas oportunidades do negócio para nós que trabalhamos nesse mercado de energia solar, né? Mas a gente também não pode esquecer que a gente só está falando aqui de um papel importante que é o prosumidor, porque a gente também conseguiu desenvolver tecnologia para controlar medidores inteligentes, trazer automação para o processo, e isso permitiu que o nosso sistema ele passasse de um sistema que só recebia energia, né, das unidades das concessionárias, de grandes usinas, e passasse a ser um sistema que ele é muito bem distribuído, com gerações próximas ao consumo, aquela geração que, além de receber das concessionárias, elas também injetam energia. E, mais uma vez, a questão da tecnologia permitiu essa transição do sistema, né? Então, o consumidor hoje, o prosumidor, que é aquele consumidor que produz a sua própria energia, ele passou a ter um papel extremamente estratégico e protagonista na nossa matriz energética hoje, tá? Falando de quais são esses papéis, a gente tem a geração distribuída no centro da operação, o pilar da operação, né? Aquela geração ali junto ao consumo. Por que isso é importante? Com a redução das perdas elétricas, a descentralização da energia, da geração da energia, né? Que antes eram as usinas, as grandes usinas, e o que o Guilherme trouxe para a gente logo no início, né? O alívio das redes de transmissão. A GD, com toda a sua popularização, com seus 42 gigas já instalados, ela evitou, né, que se a gente for fazer uma análise de sustentabilidade do que é energia solar hoje no Brasil, ela evitou bilhões em investimentos em rede. E são investimentos do Brasil, né? De quem mora no Brasil, de quem é brasileiro, enfim, o quanto isso foi importante para nossa matriz energética. Um segundo papel, trazendo novamente a estabilização da rede, a possibilidade, o prosumidor ele consegue deslocar o consumo da sua energia, ajustar a energia nos horários de ponta, fazer a integração com as baterias. Isso trouxe uma enorme estabilidade para o sistema de energia no Brasil.
e também trouxe uma redução importante de custo e para todos os usuários, não só as distribuidoras, né? Para quem consome, para quem gera, para quem investe, enfim. Também um papel muito importante nesse processo. E o terceiro papel é o mercado local e as comunidades energéticas. Toda a evolução que nós tivemos na regulação no Brasil, ela, ao longo do tempo, ela trouxe diversas oportunidades de negócios, né? E eu, como financista, essa é a minha menina dos olhos. Como a energia no Brasil trouxe oportunidade de negócio para o investidor, como trouxe remuneração para o investidor. A gente já conhece muito bem o que é o autoconsumo remoto, o que é a geração compartilhada, o que é a cooperativa de condomínios solares, que foram negócios que foram acontecendo com a evolução da regulação energética no Brasil. E hoje a gente está falando de um caminho, a gente está se preparando para um caminho em que a gente vai ter mercados locais de energia. E isso, com certeza, vai trazer muitos benefícios para aquelas regiões, para aqueles lugares que se propuserem investir nisso, né? Vai fortalecer a economia daquele local, vai trazer mais renda e também, o que é mais interessante para o Brasil como um todo, que é a redução do custo da energia. Vai tornar a energia mais competitiva, né? Promover mais investimentos também. E nesse papel eu gostaria de abrir um pouquinho mais ele, né? O mercado local, apesar da gente dizer aqui que ele é um futuro, porque ele precisa de algumas modernizações ainda na regulação, mas a gente já está pensando nisso agora, e é um futuro que já está aqui, né, na nossa frente, ele traz a possibilidade do consumidor fazer transação de pessoa para pessoa, que é uma coisa que hoje a gente tem ali na geração compartilhada, enfim, mas de uma forma meio que informal. Mas isso tudo está acontecendo porque a gente se preparou, a gente criou tecnologia para isso. O surgimento do blockchain, que vai certificar, muito provavelmente, todo esse processo de consumo e geração dessa energia. Os contratos, né, eles se tornaram mais inteligentes, eles evoluíram muito, permitindo que a gente pensasse nesse modelo de negócio, e a gente aprendeu muito com a geração compartilhada. Então, a gente olha hoje para os microgrids comunitários como uma grande oportunidade de negócio. Mais uma vez, é uma questão que precisa, sim, de uma ainda evolução do que é a nossa regulação. Mas é o que já acontece em muitos países e que, com certeza, a gente vai evoluir para isso, né? Sem contar que o custo, né, da nossa bateria, da bateria que chega no Brasil, que antes era inviável, hoje ele já se torna um cenário bem próximo do pequeno investidor, né? Já traz uma capacidade de investimento alta para quem realmente quer estar inserido nesse negócio. Isso vai trazer um impacto muito importante, mais uma vez, preço mais justo da energia, estimular a geração de novos negócios. E é por isso que eu falo, né? Mercado de energia no Brasil, para quem é da área financeira, é sim um negócio muito estimulante. Todo dia é uma coisa nova e vão continuar surgindo novos negócios. E a gente está aí atento a tudo que está surgindo, todas as legislações, todas as regulações, para não deixar perder o time. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de participar. Não estar olhando para vocês é diferente, eu não tinha passado por essa experiência ainda, não estou conseguindo perceber a reação de vocês, mas mesmo assim, o remoto permitiu a participação de poder contribuir um pouco com o evento. Parabéns, Absolar, e obrigada pela oportunidade.
Obrigado, Cleidiane. Te garanto que aqui o pessoal está olhando bem atentamente sua apresentação, então obrigado pelas suas palavras. Acho que as provocações são muito boas mesmo, porque o tema do mercado distribuído de energia é um tabu no mercado brasileiro, né? Se tem uma coisa que a ANEEL vem batendo, o TCU vem batendo na geração compartilhada, é essa acusação de que se trata de comercialização de energia. Ao invés de ver isso, como você bem colocou, como uma oportunidade de ter uma revolução e ter um mercado peer-to-peer, de fato, acho que é provocação muito boa. Obrigado aí pelas palavras. Lembrando, pessoal, que se vocês tiverem perguntas para os palestrantes, eu peço que vocês utilizem o QR Code que está aqui na tela ou o QR Code que está aqui no crachá. Eu vou receber essas perguntas no meu celular e aí eu as repasso aqui para os palestrantes. Quero convidar agora o Ivan para fazer a apresentação pela PHB, para dar uma visão de uma outra realidade que também já está acontecendo, que é a eletromobilidade como um elemento adicional de dinamismo nas redes de distribuição. Por favor, Ivan. Obrigado, Guilherme. Pessoal, tá dando para ouvir legalzinho aí? Tá bom. Eu vou tirar o fone porque o retorno no fone para mim é meio ruim. Bom, primeiro de tudo, agradecer aí, Guilherme, o pessoal da B-Solar. Tá sendo um evento maravilhoso, tô gostando bastante. Falar a verdade, pessoal, hoje tá sendo um dia... quer me deixar nervoso, quer me deixar decepcionado, é acordar o dia sem energia. E dormir sem energia e acordar sem energia. Pois olha, o tempo que eu passei calculando DIC, FIC, FEC na faculdade, reprovando e fazendo cadeira de novo. E agora parece que eu não sei nada de novo, sabe? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Mas isso também, vamos olhar pelo outro lado, né? Pelo lado da limonada, né? É o que nos dá a chance, talvez, de ter oportunidades de negócio, né? Então, vocês vão ver aí que eu tenho algumas visões para passar para vocês, tanto do lado de eletromobilidade quanto do lado de armazenamento de energia, tá? Vamos acabar tocando aí, esbarrando em qualidade de rede também, tá? Então, brevemente, tá, pessoal? Não vou ficar me alongando aqui, não é a minha proposta, tá? Então, aí, só para vocês verem, eu venho da PHB, tá? Originalmente, obviamente, não fomos fundados aí para tratar de energia solar, né? Começamos lá em 1984 com fontes de computador, passamos aí por retificadores de telecomunicação, armários. Depois, o primeiro inversor fotovoltaico foi um PHB lá em 2014. Vocês estão vendo aí um armário, né, que seria um inversor híbrido na sua primeira concepção. Em 2019, na chamada da ANEEL, chamada 21 da ANEEL, aí, então entregamos um BES lá para a USP. Tá, um inversor off-grid, aí, lançamento em 2021, estações de recarga AC em 2022, bateria de lítio introduzimos em 2022. Inversor híbrido compacto, então antes nós tínhamos um híbrido modular. Esse aqui vocês estão vendo lá, o retificador, o inversor, tudo dentro de um equipamento só. Tá? E a estação CC de recarga rápida, tá? Em 2023, que nós vamos tocar aí nessa ferida aqui. E também o híbrido trifásico em 2023. Pessoal, isso daqui, tá? Foco aí nos númerozinhos vermelhos, tá? Que aí é o custo da TUSD e o custo de demanda, tá? É uma concessionária aí que nem tem o preço mais alto, tá? Não fiz questão de pegar o preço mais alto, porque justamente já no meio do caminho, né? Não é mais barata, não é mais cara, mas no meio do caminho você já vê aí qual que é o custo da energia, né? Então, pô, R$ 1.600 num custo de ponta, um cenário que a gente enfrentou lá na PHB, assim, cliente nosso comprando estação de recarga rápida no grupo A, obviamente, porque é uma carga alta, então a tendência é que ele entre no grupo A. O que eu faço no horário de ponta? Né? Eu falei assim pro meu cliente, bom, espero que você desligue o seu gerador a diesel, né? Porque não tem fundamento você fazer a recarga de um carro elétrico com um gerador a diesel. E aí nessa hora ele falou assim para mim, eu não tinha pensado nisso, eu ia deixar o gerador carregando. Então, problemas que a gente só enfrenta
vivendo, né? E aí também gostaria de passar ali, né? Demanda R$ 32,00. Isso aí, pessoal, é uma tabela da ANEEL, então não tem impostos, tá? Inclusive é uma tabela que já está desatualizada, tá? Esses valores subiram ainda mais, mas só para a gente ver o problema, que talvez não é a gente diretamente que enfrenta, mas é o nosso cliente. Tá? Aí o nosso BES, pessoal, nós temos ali o menorzinho, né, num container de 10 pés, que está lá na PHB. Ele é pequenininho, tá, mas ele nos atende bem, vocês vão entender isso, 50 kW, 100 kWh. E o da chamada 21, da ANEEL, que está lá na USP, que é um PHB, um container aí de 20 pés, com 100 kW de conversor, 100 kWh de armazenamento. Tá? Então aí dentro, pessoal, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar o PCS, o EMS, as baterias propriamente, só que aí eu também já faço a ressalva. A gente começou, pessoal, numa época que tradicionalmente se falava em BES e se associava a containers, né? A ideia era você não destinar uma sala, era que você conseguisse deixar aquele equipamento no ambiente externo. Só que a gente foi evoluindo, tá, pessoal? Hoje é claro que a gente consegue entregar ainda em container, mas garanto para vocês que os negócios que a gente vai fechar dificilmente vão ser no container, tá? O cliente ele vai ter que ter uma mente muito específica para a solução de resolver outros problemas que não só a energia, se ele quiser um container. Viabilidade a gente vai ver diretamente no armário com os conversores e as baterias, tá? O peak shaving, pessoal, é um caso que a gente enfrentou lá na PHB propriamente, tá? A gente tem uma sementinha lá com uma estação de recarga, tá? E a gente enfrentou uma situação que a rede lá simplesmente não tinha viabilidade nenhuma a gente fazer um reforço de rede lá para virar grupo A e botar uma estação DC. Então a gente botou lá o BES, que operava só como backup, para fazer de fato um peak shave. Que é o que, pessoal? O PHB tem hoje burn-in de inversores, tem toda a sua carga lá, que só a carga contabiliza cerca de 60, 70 kW. Adicionar só uma estação de 102 kW, tá? Uma estação de recarga rápida, vocês já veem que a gente passa muito além do grupo B. Tá? No nosso caso era um transformador de 75, não era nem o B optante. Então como que a gente viabiliza isso? Né? Com o BES em modo peak shaving. Tá? Aí, pessoal, o peak shaving, né, a ideia é de que você faça a recarga do BES num excedente das baterias, né? Então vocês veem ali o corte da curva, né? Ela vem tracejada ali até certo ponto e a partir de certo ponto o meu BES interrompe ali, ele passa a potência do sistema fotovoltaico diretamente para as baterias do BES, tá? Time Shift, pessoal, que seria outra aplicação que eu não estava falando até agora, né? Que seria você utilizar aí então as baterias para abastecer a sua própria carga no momento que a energia estivesse muito cara, tal e qual eu mostrei na tabela anteriormente para vocês. Ninguém quer pagar aí R$ 1.600 só da tarifa de energia numa situação de ponta, né? Então o time shift entraria aí. Aí vocês veem, é um outro gráfico descrevendo o mesmo cenário, só que aí do ponto de vista da carga, né? Então a gente tem ali a entrada do BES para abastecer, para suprir a carga num horário de ponta. Tá? O autoconsumo local, pessoal, seria, de certa forma, assim, estender o pensamento do time shift. Sempre que você tiver um excedente, você não vai injetar na rede, tá? Um excedente de fotovoltaico, quero dizer, você não vai injetar na rede, você vai armazenar nas baterias e você vai minimizar, não interessa se é um ponto ou se é um fora ponto, você vai minimizar a utilização da rede da concessionária, de modo que você empregue as baterias, reduz o consumo da rede e aí você tem menos trocas com a rede, né? Menos geração de créditos, se for um caso de geração distribuída, menos impostos, maior viabilidade, menor o payback. Tá? Aí seria já um diagrama, né? mais alto nível, aí você tem aí o gerador fotovoltaico, você tem o grupo motor gerador. Lembrando, né, pessoal, o grupo motor gerador é para uma situação de backup. Tá? Ano passado, me recordando aqui, outra época que eu fiquei aí decepcionado, nervoso, a PHB ficou 2 semanas sem energia, tá? Sem energia, sem concessionária, sem Enel. A gente interrompeu as nossas recargas por 2 semanas. Foi muito dinheiro que foi para o espaço, tá? Mas
a nossa vizinhança ali, o pessoal estava vindo para carregar o celular porque não tinha rede em casa. E a PHB tinha o grupo motor gerador. Então, assim, ó, a gente fala, o BES ele não substitui um grupo motor gerador. Para quem tem já um grupo motor gerador, não é o caso de substituição, é o caso de complementação. Então, vocês estão vendo aqui, tá? Vocês estão vendo aí o grupo motor gerador. Pessoal, desafios de recargas no Brasil, tá? Custos de adequação de rede. A gente fez o estudo de extensão de rede lá na PHB, tá? Ia inviabilizar totalmente a nossa operação. Não tinha fundamento a gente investir obra de mais de R$500 mil para fazer uma melhoria de rede. Não tem fundamento, tá? Então isso daí é um desafio. Não é sempre que vai ser R$500 mil, mas com certeza é um cenário desafiador. Eu coloco também ali, ó, disponibilidade de área para instalação do sistema fotovoltaico. Pô, e você está falando que no Brasil não tem área para fazer a instalação do sistema fotovoltaico? Não, não é isso. Eu estou falando que pode ser um desafio a instalação do sistema fotovoltaico na área que vai se fazer as recargas, né? A gente já vê hoje um cenário que está virando praticamente impossível você fazer injeção na rede. Então você quer fazer essa questão do alto consumo local, né? Você quer manter geração e carga no mesmo local. Então isso pode ser desafiador. Mercado ainda em expansão, pessoal. Não estou falando que agora temos poucos veículos. Eu estou falando de fato do mercado de recargas de veículos elétricos. Por quê? Hoje você põe lá uma estação de recarga rápida, você faz um investimento em rede, você faz um investimento em marketing na estação de recarga, na rede, já falei. Nada impede que outra pessoa vá lá e coloque uma estação de recarga rápida, tá? Então são riscos, né, que a gente vai correr. Você nunca vai fazer dinheiro individualmente por estação de recarga, você vai fazer pela sua rede. E aí é o assunto que eu estava tratando aqui, o BES. Já pensou você fazer aí, que nem a gente tratou lá na PHB, uma extensão de rede de R$500 mil? Você faz ali um investimento em marketing, na estação de recarga. Você opera 3 meses, 6 meses de maneira maravilhosa. Você está fazendo um bom cachê ali mensal. Aí chega lá o seu amigo, seu concorrente, quero dizer, e põe uma estação do lado. O que vai acontecer com a sua receita? Tá? Aí é onde é que entra o BES. O BES, pessoal, reduz talvez o que você faça aí de obras de rede, reduz a sua infraestrutura e aí, para o caso de dar tão errado o seu ponto que você vai perder o investimento, o BES você não perde, né? Você põe o BES ali no bolso, né? Obviamente é uma piada, né? Mas você consegue levar o BES para outro local e então nesse outro local explorar comercialmente, tá? Desculpa aí, estourou meu tempo, tá? Fica aí os meus contatos, tá? Quem quiser trocar uma ideia aí, eu fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Evan. Tem aqui um monte de pergunta para te fazer depois, então acho que tem muita coisa para a gente conversar, inclusive sobre tarifa branca, acho que tem bastante pauta para a gente falar. Eu quero chamar o Felipe agora para falar um pouco sobre a mudança de paradigma da operação das redes, né? A gente deixa de tratar as distribuidoras de energia como distribuidoras para serem operadoras de sistemas de distribuição, que parece que é uma mudança de nomenclatura, mas na verdade é uma mudança de paradigma, né? Então, eu queria que o Felipe nos apresentasse para depois a gente poder bater um papo sobre isso. Por favor, Felipe. Excelente, obrigado, Guilherme, obrigado, Absolar, pelo convite. Sempre um prazer aqui estar participando de um rico debate como esse e aceitando algumas, assim, fazendo conexão, né, com alguns temas, né, que a gente debateu. Cleidiane falou, né, assim, a questão do prosumidor, e a questão principalmente da escolha desse prosumidor. Acho que sem sombra de dúvidas a gente pode afirmar que todo o crescimento da fonte solar na matriz energética brasileira foi uma escolha do consumidor, né? 75% da MMGD é o painel no rooftop. Então, assim, alguém foi lá, olhou, fez as contas, escolheu e investiu, né? Direto ou indiretamente. Se a gente for olhar para o centralizado, diferentemente de outras fontes renováveis, como a eólica, que teve uma alavanca muito grande por meio de leilões,
né? Todo o crescimento de eólico foi... O de solar não, foram indústrias ou grandes consumidores que escolheram, né, uma nova fonte, né, um projeto para atender suas instalações industriais e comerciais. Então, acho que de todas as fontes não teve muito intermediário como o governo, por meio da organização de leilão, foi puramente um ajuste de regulamentação, de incentivos, né, que permitiu que a gente tivesse essa participação da fonte solar, né. Ao mesmo tempo, né, que deixou o Ivan aqui nervoso, né, acho que todos tivemos algum tipo de contratempo, né, nessa manhã. 1,5 milhão de consumidores acordaram sem acesso à rede elétrica aqui na capital já bastante desafiadora, hoje então nem se fala, mas mostra também como os assuntos estão interligados, né? Por mais que a gente tenta tratar na regulamentação, não, vamos resolver esse problema e o outro, a gente no final das contas vem o mundo, a natureza, os negócios, eles estão todos conectados, né? A gente está numa agenda de mais renováveis, né, na matriz global, né, numa descarbonização, mas mais renováveis, para evitar os impactos das mudanças climáticas, né, que se esse evento se foi acima da média ou não, que a gente teve aqui em redes e o impacto em redes aéreas, não consigo afirmar agora, né? Mas que a gente há 15, pois todos aqui têm grande tempo de experiência, não era tão normal assim, né? E aí no final a gente pode até separar as caixinhas, mais da geração de redes e tudo mais, mas, né, a gente está num painel que a gente quer mais renovável para evitar a mudança climática, porque senão para isso a gente vai ter que ter uma rede mais resiliente, né? E essa rede mais resiliente para conectar mais renovável, né? E o ciclo se fecha, né? Então, e o que a gente precisa fazer nesse meio, né, para a gente permitir que esse ciclo seja virtuoso, né? E acho que esse é o ponto, né, do DSO, ou um operador de sistema de distribuição, né? Vou mudar ali. Então, e eu acho que assim, os principais 2 pontos, né, que a gente vai tratar não só de uma gestão dos sistemas de recursos energéticos distribuídos, conectados a um sistema de gestão da rede por si só. E hoje, né, assim, acho que a provocação que eu faço também aqui, esse tema, ele é muito a visão de futuro. Acho que todas as dificuldades e todas as questões que a gente tem hoje, no momento, né, e não preciso citar todas elas, acho que a riqueza dos painéis ela vai citar, né, a dificuldade de alavancar novos projetos e o momento que o setor de renovável, não só o solar, mas de renovável como um todo vem, ele é um problema de melhoria de governança, né, acho que não só no nível de distribuição, mas no nível centralizado, né? Depois eu vou fazendo umas provocações, porque o nosso moderador tem muito estofo técnico e acadêmico, né? Operou sistema nacional e internacional, né? Então, assim, é toda uma discussão de, poxa, legal, chegamos até aqui, quais são os próximos passos? E para isso a gente não pode ignorar as experiências de outros sistemas, né? Então, acho que esse é o ponto. O regulador a ANEEL e o Ministério, como formador de política energética, já estão sinalizando esse caminho, né? Acho que como um grupo qualificado é muito importante a gente estar atento e ajudar a contribuir ativamente da definição desses novos caminhos. É a nossa missão, né? Para quê? Para que no resultado final, quando a gente estiver com esses sistemas implantados, a gente tenha esse ciclo virtuoso, né, de mais renovável, para ter uma rede para reduzir impacto de mudança climática e a gente ter mais renovável e com isso a gente ter uma agenda de sustentabilidade completa, né? Acho que não há nenhuma novidade, né? Acho que todos nós aqui acompanhamos nas nossas vidas como estão rápidos os ciclos de inovação, né? Acho que a época que eu me formei, que o Guilherme se formou, a gente nem se preocupava muito com planejamento, setor. A gente vai lá, vamos focar nos equipamentos de geração, de transmissão, vamos focar na dimensão técnica, que no final o planejamento é meio centralizado, vai resolver. A carga vai continuar a carga como sempre, a geração vai ser geração como sempre, e no final a gente conecta os pontos e dá tudo certo. Nem vamos se preocupar a cada 1 minuto, não vamos preocupar nem com cada dia.
Vamos preocupar com década, que a coisa se resolve. Né? E não é o que está acontecendo hoje. Né? Hoje a gente tem que se preocupar com os próximos 5 minutos, com a próxima meia hora, o que vai acontecer. Né? Então, os ciclos, né, que demoravam de 60 anos, seja da primeira Revolução Industrial, hoje eles estão cada vez mais curtos, né? Caíram no mínimo pela metade. A gente tem ciclos de revolução das telecomunicações e agora com inteligência artificial. Acho que até aí nenhuma novidade, está todo mundo já usando isso no dia a dia e sabendo o impacto em grande produtividade. Então, o mundo mudou. Né? E nesse ponto de mundo mudou, poxa, acho que ao longo da carreira acompanhei vários momentos que tinham uma histeria sistêmica, né, de, poxa, precisamos de novas hidrelétricas, precisamos de grandes projetos, o que será do futuro do Brasil se a gente não tiver. E eu acho que a vinda, né, de recursos energéticos distribuídos, MMGD, por meio da evolução de novas tecnologias, ou não tão novas, né? Assim, no final acho que a gente teve uma grande, principalmente com a solar, uma grande contribuição da produção em larga escala, redução de custo, reinvestimento em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a eficiência e com isso você reduzir custos. A gente teve um ciclo acelerado de evolução, de inovação e tecnologia. Por isso que a gente tem quedas, né, de painéis que a gente viu em uma década caindo 80%. Que tecnologia que a gente vê, né? A gente só via no digital, né? E a questão do painel solar, não, a gente está falando de um negócio de infraestrutura, com quedas de custo da ordem de 80% em uma década. Isso só com um ciclo muito virtuoso. Né? Mas ao mesmo tempo que a gente vai comparar as experiências internacionais, a gente pega muito experiências no mercado americano, que é um mercado bastante pulverizado. Né? Então, temos por volta aí de 500 distribuidoras ou operadores de sistemas de distribuição. E os desafios que existem aqui, existem lá também. Né? Essa penetração de recursos energéticos distribuídos, são mercados mais maduros que os nossos, mas para vocês terem uma ideia, das 500 distribuidoras, apenas 50, ou seja, 10%, tem algum tipo de DSO, de ferramenta de DSO. E basicamente a gente está falando de DERMS, que é uma gestão, né, um sistema de gestão de recursos energéticos distribuídos, aliado ou não com o sistema de gestão avançada do sistema de distribuição. Aí quando eu particularmente olho essas experiências internacionais, está faltando até no nosso sistema centralizado. Está faltando no nosso, assim, acho que a base de sistemas como esse, né, e no final, quando a gente fala de sistema é algo que você já discutiu, que você já debateu, que você já tomou as decisões, e o sistema ele vai só operar aquilo que você já decidiu. Né? Então, hoje, e para você ter um sistema que permita esse ciclo virtuoso, a gente precisa de muito o quê? Transparência, regras claras, né? De discussões técnicas, né? De quais os parâmetros que eu preciso otimizar. Né? No final, se eu estou tendo uma decisão técnica para preservar o benefício da rede como um todo, qual que é o critério? O que eu estou tentando observar? Então, quando eu posso olhar isso do micro, do ponto de vista da distribuição, mas aqui no Brasil a gente tem que melhorar inclusive o macro. Melhorar a transparência, né? Melhorar a regra do jogo, todo mundo entender a regra do jogo de modo que a gente consiga ter, né, de fato uma melhor alocação de recursos, não só na expansão, mas também na operação dos recursos energéticos. Então, mesmo em mercados muito mais avançados, esse é o caminho. E não tenho dúvida que tanto o regulador quanto o formador de política energética ele não vai estar alheio a essas experiências. Por isso que é importante a gente se antecipar, conhecê-las de modo a influenciar, né? Assim, no sentido de o que funciona, e principalmente, né, mercados como o nosso, um país continental, todo interconectado, muitas vezes a gente não pode pura e simplesmente importar. Né? No final, a gente tem que fazer a nossa lição de casa e adaptar à realidade, principalmente o nosso sistema, que é um sistema muito relevante. Já partindo
né? Acho que não vou entrar muito no detalhe, acho que o Ivan e a Cleidiane já entraram muito nas questões dos benefícios, né? Mas a gente, hoje, né, o resumo, o megawatt-hora sozinho não consegue resolver todo o problema que a gente tem. Então a gente tem que começar a fatiar ele em várias dimensões, é o megawatt para aquele meio minuto ou outras dimensões. Acho que isso, e o DSMO ele tem que estar muito atento a essas questões. E na prática, acho que assim, do ponto de vista do DMSO, vou tomar mais 2 minutinhos, prometo. Ele muda, inclusive, toda a lógica do quem é hoje operador da rede. Se hoje ele pega todo o retorno do investimento dele vendendo energia, numa lógica dessa, ele não vai poder mais retornar. Vai ser relevante, porém ele vai ter que estar muito mais ativo, comprando serviços, vendendo serviços, de modo a preservar a sustentabilidade da rede dele, para a gente evitar 2 milhões de consumidores sem acesso à rede. Então, assim, essa lógica é importante para a sustentabilidade, inclusive, de quem gerencia a rede. Porém, para isso funcionar bem, tem que ter regras claras, transparências e clareza do que você está querendo otimizar, né? Porque enquanto está todo mundo só recebendo, está tudo certo. Mas se você tem que fazer uma escolha que vai doer, né, para alguém, tem que estar muito claro, porque acho que são todos nós, principalmente os empreendedores, são seres racionais e vão reagir aos estímulos, vão tomar as melhores decisões, mas é muito importante ter a regra do jogo estabelecida, né? Então, aqui é um resumo, esse material vai estar disponível dessa visão de futuro, como é hoje. Hoje, né, o dono da rede, ele só monetiza aquele investimento vendendo megawatt-hora. E isso vai mudar por serviço, isso aqui em cada dimensão. Quando eu vejo experiências internacionais de ADMS, que a gente consegue ver o heatmap de zonas de restrição e que vão ter curtailment e tudo mais, eu sinto muita falta de ver isso para o nosso sistema centralizado, né? A gente não tem muita essa visão de, poxa, qual que é o ponto? Estou sentindo que estão cortando 40% da minha geração só quando eu gero. Mas e aí? O que eu posso fazer para resolver? A gente não tem muita clareza. Então, acho que é isso que a gente precisa do aumento de clareza e nível de governança, não só a nível de distribuição, mas centralizado. Então, aqui acho que as duas iniciativas, né, as diretrizes da ANEEL para renovação dos contratos de distribuição, ele determina a modernização e digitalização da infraestrutura. Lógico, nível muito mais amplo, mas é importante ter essa diretriz para sair no plano de ação tático, principalmente para influenciar essa regulamentação, e a própria portaria 111 de 2025, que também estabelece ações nesse sentido. Então, a transição, né, para as funções típicas de um DSO é necessária, né? Para evitar o corte, a gente tem que ter um sistema coordenado, regras claras, para estimular o melhor investimento e alocação de recursos. O arcabouço regulatório já está nessa trajetória, já começou a discussão, e é importante estar perto, discutindo, colocando os problemas reais, né? Acho que para a gente ter um melhor resultado, e o DSO permite esse ciclo, não só ele, mas esse ciclo virtuoso de expansão de fontes renováveis, principalmente o solar, que é o mais presente hoje nos recursos energéticos distribuídos. Concluo minha participação, agradeço a oportunidade. Obrigado, Felipe. A gente tem recebido bastante perguntas aqui da plateia, então a gente tem algum tempo aqui de conversa, eu vou selecionar aqui algumas, eventualmente vou juntar mais de uma pergunta para a gente poder endereçar. Eu vou começar pela Cleidiane. Você comentou aqui sobre novas oportunidades, modelos de negócio, oportunidades de ação distribuída, mas a gente também tem percebido que isso acaba tirando o espaço dos agentes estabelecidos, né? O que gera, obviamente, como qualquer desafio de inovação, você gera o desafio dos incumbentes. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga a possibilidade ou a oportunidade de se desenvolver sinergias com os incumbentes, para que ao invés de haver competição, haver cooperação, de tal forma que os dois modelos de negócio possam prosperar, tanto a comercialização peer-to-peer quanto a operação centralizada das redes.
Bom, eu vejo como oportunidade, né, de ter sinergia. No negócio de negociação, as duas partes têm que estarem muito bem remuneradas, né? Então, indo para a briga com esse pensamento, eu acho que todo mundo sai ganhando. E um outro ponto que eu vejo como uma oportunidade muito grande é o peer-to-peer, ele chegar em locais onde os outros modelos de negócios ainda não chegaram. Trazer oportunidades para regiões em que ainda não foram assistidas, né? Muito mais do que competir com um negócio já estabelecido, é se ampliar para uma região em que ainda precisa de assistência. Como, por exemplo, uma área rural, que tem ali a falha da entrega da energia na ponta. Então, eu olho para esse negócio muito mais como uma oportunidade de ampliar ainda mais o mercado de energia no Brasil. É claro, né? Sempre a gente, em todo modelo de negócio, um sai ganhando e o outro ganha menos. O que a gente está falando aqui é de tentar trazer uma oportunidade de ganho para ambas as partes. E eu vejo como oportunidade para todo mundo sair ganhando essa ampliação de mercado. Excelente. Essa é uma perspectiva interessante. Na verdade, é a perspectiva do modelo de negócio disruptivo, né, em que você atua onde ninguém está olhando, justamente para poder criar esses novos modelos de negócio. Muito bom. Ivan, Pode, inclusive... Oi, pode falar. Desculpa, tá, te interromper. Pode, inclusive, ser o próximo oceano azul da energia solar, né? Sem dúvida. Ivan, você comentou sobre o papel da mobilidade e eu queria extrair de você um pouco sua visão sobre carregadores que permitam o Vehicle to Grid. Né? Você usar os carros elétricos como sistemas de armazenamento, seja para benefício do próprio proprietário do carro, seja para benefícios do sistema. Eu queria que você comentasse um pouco que você enxerga sobre esse assunto, quais são as tendências, como é que você percebe isso adiante. Perfeito, Guilherme. Bom, tá dando para ouvir? Pessoal, eu tenho um problema com o retorno de áudio no fone, tá? Então vocês me desculpem, aí eu demoro um pouquinho. Com certeza, tá? É um recurso maravilhoso, né? Pô, eu penso o seguinte, ó, você tem lá o investidor, o cara que vai colocar o seu sisteminha ali, e ele, primeiro veículo to load, né? Primeiro essa análise, que seria um backup. O cara tem lá investimento para fazer no sistema fotovoltaico, ele tem lá a bateria, ele está enxergando o custo da bateria e ele tem um carro elétrico. Aí ele vai somar com B, né? Pô, não posso tirar isso, não posso tirar a bateria desse orçamento aqui e utilizar a do meu veículo. Eu tenho nesse orçamento 10 kWh, custa lá, não sei, 10, 11 mil reais. Não posso tirar isso. Então, aí para mim é um mercado maravilhoso. A gente está acessando hoje um consumidor que às vezes está com o investimento segurado ali, que vai e não vai, e que numa dessas aí a gente viabiliza um investimento. Mas daí não vai ter a bateria. Mas ele já fez esse investimento. Na cabeça dele hoje não está fechando. Né? Agora, vehicle to grid, tá? Aí a estratégia seria um pouco diferente, né? Seria talvez aí a geração de créditos ou até a venda da energia no Mercado Livre. Não sei em que modelo que a gente vai chegar no final das contas. Para mim é progresso. Tá? Para mim é um progresso, mas é um progresso que para mim pessoalmente está num horizonte um pouco mais distante. Tá? Estamos aqui para trabalhar para que isso funcione, mas eu não vejo acontecendo num futuro tão próximo, infelizmente. Tá? Gostaria, mas eu acho que tem muita regulação para afinar e até do próprio equipamento, aí, proteções e tal, para a gente afinar. Obrigado, Ivan. Felipe, eu queria fazer uma pergunta aberta e provocativa para você. É a seguinte: a gente tem dois fenômenos, a gente tem um grande fenômeno acontecendo,
que é o empoderamento do usuário de energia. Seja da pessoa física, seja pessoa jurídica, seja Mercado Livre, então existe o empoderamento. Ao mesmo tempo, existe uma declarada sensação de perda de controle pelos agentes setoriais. A EPE não consegue planejar a geração, a ANEEL não consegue planejar a tarifa, o ONS não consegue planejar a operação, as distribuidoras não conseguem planejar também a operação. Eu queria ouvir de você como é que a gente pode conciliar um fenômeno indiscutível, que é o empoderamento do usuário de energia, endereçando essa percepção de falta de controle pelos agentes centralizadores. Guilherme, acho que esse é, de fato, acho que a gente que viu muito crescimento desse setor, né, crescendo, a gente veio de uma crise de investimento, né, a gente tem um pouquinho mais de tempo, assim, a gente veio de um momento que acabou o dinheiro, o país está crescendo, precisa ter energia. E não achava mais, o governo não tinha mais bolsa. E acho que tudo que a gente tem hoje, ele veio de um fruto lá de trás, falar, poxa, será que o governo tem que fazer investimento em geração? Né? E nesse ciclo virtuoso, que teve algumas correções, a gente dobrou a nossa matriz, assim, facilmente. Né? Acho que com os corretos incentivos e principalmente regras claras, você pode colocar o seu investimento aqui e acho que teve essa percepção de crescimento. Ao mesmo tempo, a gente veio de um modelo que era só ajustar a economia, só ajustar o modelo econômico. A parte de tecnologia era a mesma. Né? Então, vou me organizar, vou botar grandes projetos e a coisa vai se resolver. E não vou esquentar a cabeça com isso, pelo menos nos próximos 5, 7, 8 anos. Né? Com a dimensão tecnológica que a gente teve, de fato, há uma sensação de que, poxa, você está perdendo o controle. Né? Porém, eu acho que a gente perdeu, como setor, como sociedade civil, a gente não perdeu, acho que a gente tem que nos organizarmos de novo para a gente voltar às discussões técnicas. O que a gente quer resolver? Como que a gente vai resolver e em quanto tempo a gente vai resolver? Né? Porque hoje, de fato, o problema que você quer resolver é nos próximos 5, 10 minutos. Acho que não há dúvida que aquele problema primeiro que a gente teve lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, está faltando dinheiro, está faltando gente querendo investir. A gente não tem mais. Né? A expansão que a gente teve nos últimos 10, 15 anos foi, assim, capital estrangeiro, grupos econômicos de países muito distantes, assim, só mostram que a gente conseguiu se organizar do ponto de vista de governança, do ponto de vista econômico. Porém, o que a gente precisa é um grande ambiente de transparência, de discussão, que quais os problemas que a gente quer endereçar, em quanto tempo e qual a transição, onde estamos, onde queremos chegar e como vamos chegar lá. Não há dúvida que a dimensão política em qualquer projeto, né? A gente faz o projeto técnico, poxa, legal, funciona, a bateria, né, o fluxo de energia saindo da bateria e para o consumidor funciona, legal, entendemos a técnica. Econômico, poxa, cabe no bolso. Mas a política e social fazem parte. Que é aí que está a questão, o consumidor, com os incentivos corretos, ele vai tomar uma decisão racional, que é o que a gente fez a energia solar crescer até agora. A parte política ajuda muito, ou não necessariamente. Mas o que precisa é esse plano geral. Né? Onde estamos, onde queremos chegar e o que a gente vai fazer para chegar lá. Para isso, a gente tem que ter um alinhamento, lógico, não só como nossa sociedade civil organizada por meio das associações, as empresas fazendo parte das associações e trabalhando ativamente, mas demandando, olha, não dá mais do jeito que está. Né? Assim, não dá para a gente continuar do jeito que está. Por isso que essas discussões de, olha, o DSO é isso, mas o operador centralizado, eu acho que assim, a gente tem que... É muito mais fácil quando há um movimento político, seja pelo Poder Executivo, coordenando isso e não na linha só do apagar incêndio. Né? Mas acho que a gente tem que, do jeito que está, não dá. Né? Legal, chegamos todos nesse patamar, mas a gente precisa dar o próximo passo. Nunca é fácil, mas ao mesmo tempo, acho que assim,
o sucesso da geração solar se deu por meio da organização dessas aparentemente agentes que não eram ouvidos ou que queriam investir. Houve uma organização. Acho que a própria Absolar é um exemplo claro disso, que é possível, né? Agora precisamos de fato ter uma vontade política da gente organizar, senão a gente vai continuar próximos 2, 3, 4 anos, né? Assim, acho que chegou um ponto que a gente não falta dinheiro, mas a gente precisa se organizar para não perder a oportunidade. Eu tenho 1 minuto, então eu vou roubar 30 segundos, eu vou pedir uma resposta em 30 segundos de cada um de vocês três, no tema transformar um limão uma limonada. Modernização tarifária, a gente está ouvindo essa ameaça de obrigar todos os consumidores do Grupo B a irem para a tarifa branca. Qual é a recomendação de oportunidade de negócio para o pessoal aqui? Como transformar esse limão numa limonada? Em 30 segundos para cada um. Cleidiane, quer começar? Eu passo aí a resposta, deixo os meus colegas mais técnicos responderem. Não, eu vou. Bom, então a minha sugestão, pessoal, até apresentei aqui na minha vez, né? Autoconsumo local, minimizar ao máximo o uso da rede da concessionária, maximizar o uso da bateria, e não é só por tarifa branca, tá? Nas trocas aí sempre se deixa ali um ICMS, um PIS, um COFINS, isso daí você não vai ter nessa situação de autoconsumo local. Até citando as apresentações ontem aqui, por bizarro que pareça, a própria rede da concessionária entra como um backup. Você fica ali de certa forma, ilhado, né? Não é ilhado, mas você fica abastecendo cargas com PV e com bateria, só usa a rede da concessionária num backup de fato. Sem dúvida, são desafios que surgem, né, Guilherme, assim, de forma, enfim, que não esperada, acho que, né, e principalmente que colocam em risco modelos de negócio. Acho que o principal, né, acho que é sempre estimular o caminho do diálogo. Se existe essa possibilidade, ela não vem sozinha, não vem, né, acho que a gente está numa sociedade muito conectada, né, assim, as decisões elas são muito discutidas e os impactos, eu acho que, né, nesse caminho é abrir o canal de discussão, né, até porque por mais que a gente tenha agilidade e possibilidade de tomar decisões tecnológicas, isso tudo vem acompanhado de capital, tudo vem acompanhado de tempo de implementação. Então, num primeiro momento, é abrir canal de diálogo e estudar possibilidades, né? E mais no médio prazo, aí, de fato, não vai sair muito poxa, precisamos discutir o negócio todo. Boa. Muito obrigado, quero agradecer aqui aos nossos 3 palestrantes, pedir uma salva de palmas aqui para os nossos 3 palestrantes. E vou devolver aqui o microfone para a Rê.